estamos aqui para a gravação de mais um podcast do Cordas Humanas, uma equipe missionária que tem como objetivo a mobilização missionária, e o podcast é uma dessas frentes. Nós hoje estamos num momento muito especial, como vocês estão vendo, a mesa repleta, porque hoje nós temos um tema interessantíssimo, crianças na igreja. Então, semana do Dia das Crianças, e nós trouxemos essas beldades para cá. Mas antes deles se apresentarem, vocês vão ter o prazer de ouvi-los, nós gostaríamos de falar dos nossos patrocinadores. O Cordas Humanas conta hoje com 2 patrocinadores muito importantes. O primeiro é a Mais Cowork, que é esse espaço que nos recebe. Você que precisa de um endereço para o seu CNPJ, você que precisa de um espaço para fazer os seus atendimentos, aqui é o lugar ideal, no centro de Niterói. Você pode fazer contato. A Mais Cowork vai ter o prazer de te receber e disponibilizar todo o serviço que a sua empresa precisa, que você, enquanto profissional liberal, precisa. Um outro patrocinador que nós temos é a Igreja Presbiteriana das Águas, que ajuda o nosso podcast disponibilizando alguns dos equipamentos que nós usamos aqui. Então, se você mora em São Gonçalo... Lembrei até da música. Mas se você mora em São Gonçalo, se você mora nos arredores, porque tem gente que mora em Niterói, né, Bernardo? E está procurando uma igreja séria, saudável e tem interesse de conhecer a Igreja das Águas, vai ser um prazer te receber lá junto com essa criançada toda. Então esses são os nossos patrocinadores, mas não significa que nós não precisamos de mais pessoas enganjadas na missão. Então, se você deseja patrocinar o Cordas Humanas, deseja conhecer um pouco mais de como funciona o Cordas Humanas, dá uma acessada, o link está aqui, pesquisa sobre o Cordas Humanas, nos procura, vai ser um prazer trabalhar junto com vocês. E agora, sem demorar mais, porque estamos todos ansiosos, a semana inteira ansiosos, né? Alguns acidentes já até aconteceram. Eu queria apresentar para vocês os nossos convidados desse episódio. Esse episódio está diferente porque nós temos 4 convidados, né? A gente quis equilibrar. Então são 2 meninos, 2 meninas, e eles vão ser apresentados. Vocês estão vendo que eles estão animados, né? Então quero ver se eles vão estar animados para esse bate-papo que a gente vai ter aqui, coisa de crente. Vamos começar, eu vou pedir pro portão ali se apresentar. Fala pra galera aí seu nome, quem você é, onde você mora. Meu nome é Bernardo, eu tenho quase 8 anos. E aí? Meu nome é William, tenho 9 anos e sou Jogador de futebol. E faço parte da Igreja Presbiteriana das Águas. Muito bem. Meu nome é Sara, eu tenho 9 anos. Moro num condomínio também faço parte da Igreja Presbiteriana das Águas. Uau! E, por último... Oi, gente. Eu tenho 11, tenho quase 12 anos e eu sou da Igreja Presbiteriana das Águas. Meu Deus, quantas crianças lindas uma igreja tem, tá vendo aí? Bernardo? Eu já falei. Ah, ele tá com a blusa? Legal. Então, a nossa ideia hoje é conversar como que é ser criança na igreja. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo. É onde você falou que vai estar assistindo, Sara? Na França? Na França também. Na França também. Então, conta pro pessoal que vai estar nos assistindo como que vocês chegaram na igreja. Quem vai começar? B? Fala aí. Como é que você chegou na igreja? Como é que você acha que é ser criança na igreja? Como é que você se sente criança na igreja? Então, quando meus pais conheceram a igreja, eu ainda não era nascido, e Rodrigo e Nara lá da igreja que convidaram os meus pais. E como é que você se sente na igreja? Bem, mais perto de Deus. Show de bolinha. E Sara Marques? Não quer ser a segunda? Quer ser a última? Então vou intercalar o William, porque os meninos estão mais dispostos hoje, hein, gente? Quando minha mãe foi da igreja, eu estava perto de nascer,
Eu quase, mais ou menos quando eu nasci e fui pra igreja na minha primeira vez, eu acho que foi até no mesmo dia que Sara também foi. E aí agora eu tô na igreja presbiteriana das Águas. E como que você se sente na igreja? Me sinto feliz, com mais amigos e perto de Deus. Show de bola. Manu, essa menina inteligente. Eu vim pra cá quando eu tinha a idade de Sara, eu tinha 8 anos, ia fazer 9. E eu vim através do meu professor de inglês, Isaú, que tá lá no Sul agora. Eu gostava muito dele como meu professor. E aí a gente queria sair de uma igreja, porque não estava tendo culto online, aí eles estavam forçando as pessoas a irem presencialmente, e aí não estava dando pra gente ir. Aí minha mãe achou essa igreja pelo Instagram, e a gente começou a fazer o discipulado. Aí depois a gente foi no culto, né, pela primeira vez. Aí eu conheci Sara em um dos discipulados, né, a partir daquele dia nós viramos amigas. E aí depois eu fui batizada e agora eu tô aqui quase nos adolescentes. Então você chegou na igreja no meio da pandemia? No final da pandemia. No final da pandemia. E aí você falou uma coisa que eu gostei. Agora você tá quase indo pros adolescentes. Aí você deu um sorrisinho. Por que você deu esse sorrisinho? Porque eu tô gostando de Não, mas o pessoal não ouviu não, viu? Não, você tá falando baixo. É que eu tô gostando de ficar adolescente, agora sair da infância. Muito bom. Desafios, hein, Manu? Muitos desafios sair da infância. Mas é bom, ser adolescente é a melhor coisa que tem. Pode acontecer de você encontrar lá uma tia lixo, braba, mas é gente boa. Sara, não vão ter moleza que tia Laura dá. Pode falar para aquele microfone. Tá. Como é que você chegou na igreja, Sara? Junto com o William, a gente já descobriu. Eu cheguei, eu era bem nova. Eu acho que eu era meio que recém-nascida, sei lá. E como é que você se sente na igreja? Eu me sinto uma criança de Deus, me sinto feliz. É isso. E aí... Fala como você também chegou na igreja. Como eu cheguei na igreja? Como eu cheguei na Igreja das Águas? Sim, né? Vocês vão me entrevistar? Também. Entendi. Então, eu cheguei na Igreja das Águas, você tem que afastar um pouquinho, senão você fica muito na minha frente. Tia, eu vi sua história. Antes eu vi um podcast, Pastor Jackson falando que vocês se casaram aí e vocês criaram uma igreja. Você ouviu o podcast? Tá vendo aí, William? Se você tivesse assistido o podcast que o Pastor Jackson veio, ou assistido o podcast que eu vim, você ia saber. Agora, será que o pessoal que tá assistindo esse podcast especial Dia das Crianças já assistiu, Manu? Convida eles pra assistir, fala com eles que vale a pena. Vale a pena vocês assistirem os podcasts que Deus já muda o coração de vocês. É isso. Como que eu cheguei à Igreja das Águas? Vou contar pra vocês rapidinho pra gente poder entender. Vocês sabem que eu sou casada com o Pastor Jackson, né? Sim. Eu acho que nem todo mundo sabe, mas eles descobriram agora. E aí a gente estava numa outra igreja, feliz, contente, servindo a Deus, uma igreja maravilhosa. De repente, Deus falou com a gente. Foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. De repente, Deus falou com a gente e a gente ficou assim meio... Mas como assim? Uma igreja nova, diferente, longe de onde a gente morava. Era muito longe de onde a gente morava. E a gente nunca tinha começado uma igreja. Toda igreja que a gente foi, a igreja já existia 50 anos antes da gente nascer. Aí, Deus falou pra gente começar a Igreja das Águas. E a gente orou bastante. E Deus foi enviando pessoas. Inclusive, a mãe de William, que eu já não via há muitos anos. Um dia eu estava andando aqui na rua de Niterói. Do nada, encontrei com ela. E ela
não morava aqui há muitos anos, ela morava na Bahia. Aí ela veio morar aqui, eu não sabia. Eu falei, tá passando férias na casa da sua sogra? Ela falou, não, tô morando em Niterói. E você, tá em qual igreja? Eu falei, estou começando uma igreja. E aí era semana do aniversário da mãe de William. Aí ela falou assim, a sua igreja pode fazer um culto na minha casa? E aí eu falei assim, pode. Só que a igreja ainda nem existia direito. E só tinha 10 pessoas. E eu falei, gente, a gente vai ter que ir na casa dela, porque ela quer um culto. E a gente foi. E a igreja começou assim. Foi chegando uma pessoa, chegando outra, e assim que eu cheguei na Igreja das Águas também. Entendeu? E aí, o que vocês acham desse movimento das pessoas chegando na igreja? Vocês acham bom? Vocês acham que está chegando muita gente? Está chegando pouca? Você acha que a igreja é um lugar que tem que chegar muita gente? Fala aí. Pode falar. Eu acho que é uma coisa boa, que a igreja tem que ter bastante gente e que a nossa igreja está crescendo e está virando mais ou menos uma comunidade, está crescendo muito. Pode falar, mano. Eu também acho que é importante a igreja ter bastante pessoas, mas também a gente tem que lembrar que a igreja não é formada por edifício, é formada por nós, né? Então não interfere se tiver muitas ou poucas pessoas. O importante é que elas estejam louvando e adorando a Deus, né? Fala, Bia. Quanto mais pessoa na minha igreja, melhor. O que vocês acham que faz a criança querer ficar na igreja? Porque aí Bernardo falou aqui que a mãe e o pai dele foram convidados por Naira e Rodrigo, que são lá da igreja, certo? E aí, Naira e Rodrigo ficaram na igreja, sabe, por causa de uma criança. Vocês sabiam disso? Samuel. Não existia Samuel. Não? Não. Duda era criança e Duda gostou da igreja. E aí ela quis ficar na igreja. O que vocês acham que faz uma criança querer ficar na igreja? Mas você tá falando da amiga de Sara ou a da... Tia de Samuel. A tia de Samuel. Ah, tá. Ela era criança quando Naira e Rodrigo vieram pra igreja. O que faz uma criança querer ficar na igreja? Fala aí, B. Realmente não consigo responder. Não? Não sei. Mas Sara tá com o dedo levantado, ela vai responder. Eu acho legal em Deus. Eu acho que Deus mexe no coração das crianças e acho que as crianças também gostam de saber sobre Deus. Mas sabia que tem criança que só vai pra igreja por causa dos amigos? Nem tá se preocupando com Deus. Eu já fui assim, já fui. Você já foi assim? Também já fui assim. É? Muitas vezes. Também. Porque tem criança que nem tá aí pra Só Deus. vai pra igreja porque os pais vão. Tem isso também. Tem criança que só vai pra igreja porque o pai obriga. Fala assim, ó. Porque se meus pais não fossem na igreja, se eu fosse grande, se eu pudesse ficar em casa sozinha, eu ficaria. Não Então, na igreja. e aí o que vocês pensam quando vocês forem grandes? Vocês vão continuar na igreja? Bom, posso dar uma palavra? Tem certeza? Pode. Falando em obrigar a ir, teve uma vez que teve um passeio da minha escola no Aquario. Aí o pai de um amigo meu obrigou ele aí. Aí no passeio. Então, e tem pais que obrigam os filhos a ir na igreja. Aí o que o filho pensa? Assim que eu crescer, eu nunca mais venho na igreja. Sério? Vocês acreditam que tem gente que pensa assim? Sim. E agora tem uma outra coisa. Vocês acreditam que tem gente que o pai briga pra pessoa não ir na igreja? Sim, eu já vi isso, já. Já viu? Já. Alguma amiga sua? Conta pra gente. Não, foi aqui na igreja mesmo. É, que o pai brigava. Você não vai pra igreja, Sara, sem querer falar fofoca. Você não vai pra igreja. Então tem criança que vai pra igreja porque o pai obriga. E tem criança que não vai na igreja porque o pai não deixa. E aí a criança pensa assim, quando eu crescer, eu vou... Pontinho, pontinho. E aí, quando você crescer, você vai o quê, Manu? É pra falar que eu vou ser quando eu crescer? Pode ser também. Quando eu crescer, eu vou ser bailarina profissional, fotógrafa, mãe e esposa. Maravilhosa ela. Sara, o que você vai ser quando você crescer? Eu quero ser cantora. As outras profissões tem humanista. E eu quero
não quero sair da igreja, não. Eu quero continuar na igreja pro resto da vida. Muito bem. Quando William. Quando eu crescer, eu quero ser jogador de futebol. Jogar no Botafogo. Orgulho da tia Liz. Ô, William. Flamengo. Ô, William. Que- William, assim não vai dar. Vou querer ser grande. Vou querer ser escritor. Escritor, ó. Alto nível. O que é escritor, Sara? Pessoa que escreve livro. É. Entendeu? Bernardo. Quando eu for maior, eu vou querer fazer a prova para ser pastor, que eu esqueci o nome. Seminário. E também Jax que se cuide. Bernardo vem aí. eu quero. Vou passar. Vai passar, eu tenho certeza. Entendeu? Eu devo estar velhinha? Acho que não, né? Não precisa esperar tanto assim. Não vou estar velhinha, não. Entendeu? O pastor Jax, ele foi pro seminário, ele tinha 17 anos. Quer dizer que se você for pro seminário novo, falta só... Quantos anos, Brasil? 9 anos. Daqui a 9 anos eu ainda tô nova. Né? E aí, falando em ir pro seminário e ser crente até a morte, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a blusa de Bernardo. Na igreja. Será que todo mundo tá vendo a blusa de Bernardo? Sim. A blusa de Bernardo tá escrito amando o evangelho e vivendo a missão. É a blusa da nossa igreja, com o lema da nossa igreja. E aí, quando vocês leem essa frase, o que passa na cabeça de vocês? Amando o evangelho e vivendo a missão. Deixa a Manu começar, querida. E fica encostadinha aqui pra eu ver a Manu de perto. Eu acho que a gente tem que amar a palavra de Deus, ter comunhão com Deus e viver a missão que Deus preparou pra gente. E É isso. A gente tem que amar a igreja, amar a palavra de Deus e tem que viver a missão que Jesus deu pra gente. Todas as respostas são bem parecidas, né? Falando da blusa de Bernardo, também quem quiser, que tá assistindo e quiser uma blusa dessa, só ir lá na igreja presbiteriana das Águas. Esse é o marqueteiro que a gente contratou, entendeu, gente? Qualquer dificuldade, nós temos o nosso marqueteiro. Isso. Então, aí, elas falaram que a blusa fala de amar o evangelho, que é amar a Deus, né? E viver a missão que Deus nos chamou. Você sabe qual missão que Deus te chamou? Sim. Sabe? Bênção. Bênção, né? Esse é o meu pastor. Tá vendo aí? Eu também tô tentando. O substituto tá pronto, hein, Jackson? Tô tentando pregar pra minha bisa que é ateia. Tua bisa é ateia, não acredita em Deus. E aí, como é que é esse desafio de pregar pra sua bisa? É meio difícil. Não tô conseguindo pensar como eu vou falar. Tenho que pensar. Mais alguém aqui tem um desafio de pregar pra alguém? Pra algum parente, algum amigo? Os meus amigos lá do meu bairro. É? E também pro resto da família do meu pai, pra minha avó também. É o desafio de pregar. Falando disso de pregar pra alguém, né? E que é um desafio pregar pra sua avó ateia, Sara veio no carro me contando uma história missionária. E aí eu queria que ela contasse pra geral a história missionária. Um dia eu tava na escola, era na educação física. Só que aí minha amiga, por assuntos pessoais, ela aconteceu uma coisa com ela, e aí eu perguntei pra ela se eu podia orar com ela. Ela falou que ela já tinha orado várias vezes, várias vezes, e isso não resolveu em nada. Mas eu falei pra ela que ia continuar, que ia orar com ela.
Aí eu orei e nunca mais aconteceu isso com ela. Show de bola. E aí, por que você quis orar com ela? Porque Deus tocou no meu coração. E aí, o que você acha, Manu, que uma criança missionária pode fazer? Você acha que existe criança missionária? Existe, William, criança missionária? Sim. E o que uma criança missionária faz? Quero ouvir Manu e o William que fala menos. Ela faz a diferença onde ela estiver, independente o que as crianças vão pensar dela. E aí, Ana? Falando, às vezes, falam de Deus que precisa vir, da sua família, e fala como Deus é bom. E quando você não consegue falar, igual o Bernardo, não tá conseguindo falar com a Bisa, como é que faz? Tento orar com a pessoa. E se você não consegue orar com a pessoa? Vai ficando cada vez mais difícil. É igual a fase do videogame. Quem gosta de videogame? Então, videogame, quando você muda de fase, a pergunta é mais difícil. Aí eu tô ficando animada. Quando você não consegue orar com a pessoa, você faz o quê? De vez de você orar com ela, pelo menos olha pra Deus. Esse é o meu pretinho, tá vendo aí? Quando você não consegue falar de Jesus com ela, você ora com ela. Quando você não consegue orar com ela, você ora por ela. Então, uma criança missionária, ela nunca desiste de Nada. De orar, né? De buscar Deus. E aí, falando em Deus, o que vocês pensam sobre o céu? Eu tenho muitas teorias. Fala, Bia. Eu ouvi falar da minha escola, a minha professora de artes disse que no céu teria o de ouro. Você concordou com ela? Gostou da ideia? E também, do assunto anterior, eu conheço uma criança missionária. Quem? Eu. Adorei. Meu pastor tem nome, hein? Respeita meu pastor. Bernardo Bulcão. Quem é seu pastor? Bulcão. Mas quem? Bernardo Bulcão. Tá vendo aí? Vocês se preparem, porque Bernardo já falou que quando ele cresceu, o que ele vai fazer na igreja. Ele vai ser o pastor da igreja. Agora, o que vocês outros vão fazer na igreja? Fala, Saara. Eu quero cantar na igreja igual minha irmã e minha mãe. Que chique, né? Vai ter que ser igual sua mãe mesmo? Pode ser mais afinadinho, não? Só um pouquinho afinado. Porque vocês cantaram. Ah, sim, entendi. Mas vai ser afinadinho, bonitinho, ensaiado, voz bonita, né? Ou é igual a mãe mesmo? Igual a mãe, padrão mãe. Vida louca. Segue o baile. Cantar. Igual a mãe dela. A mãe dela é essa pessoa linda aqui, né? E você, Manu? Tia, quando eu descendo, eu vou querer ir pro Ministério de Louvor, eu vou querer cantar também. E as cantoras? E tocar teclado. Quer formar uma banda, né? Tô percebendo. Que a mãe toca bateria, o pai canta, ela vai tocar teclado. Meu pai tá aprendendo um pouco de violão também. Ele não gosta de falar isso, mas ele tá. Ah, então vamos contar pro mundo. Jean tá aprendendo a tocar violão, universo. Agora, pronto, falei. Não fala pra ele que eu falei isso. Não vou falar pra Jean Mas que ele vai você ver, me você falou. sabe, né? Não, isso daí pronto, surpresa. falei. Vai ser no dia das crianças, então não vai poder fazer nada. Isso aí, dia das crianças é o dia do sim, na casa de Jean e Priscila. Lá em casa, não. Na minha casa também, gente, ó. Não, Tá querida. gravada. Mas fala assim. Não. Fala assim, não fala a palavra. Sim, eu te amo. Viu? Ela falou que sim, vai ser o dia do sim lá em casa, no dia das crianças, ó. Tá vendo, gente? O William. Tá gravado. Daqui a pouco o William vai crescer. E será que ele vai ser um trabalhador na igreja? Qual seria? O tio das crianças? O tio das crianças é aquele momento que Laura solta fogos. E que Sara para de bater na mesa. Por quê? O que Laura mais quer é um tio para as crianças. Você sabia que ter um tio nas crianças é muito bom? Você já foi em alguma salinha que tinha um tio? Ou sempre tem uma tia? É, sempre tia. Sempre tia? Teve um tio, Ah. Gabriel. Ah, Gabriel deu aula domingo de manhã, né? Gabriel deu aula domingo de manhã, você não foi? E o pastor Felipe à noite. Ih, caraca, ó. Teve um tio. Ó, teve uma vez que minha outra filha, Thaísa,
ela foi numa igreja e tinha um tio para as crianças de 9 anos. Ela ficou tão feliz, tão feliz. Eu já até falei com esse tio uma vez. Agora esse tio não mora mais aqui, né? Tá morando em outro país, mas é uma pessoa muito gente boa. E ele dava aula para as crianças na salinha da igreja. Então, ter um tio na salinha da igreja é maneiro, não é? Vou arrumar um tio para dar aula para vocês lá na salinha. Quem sabe Deus toca no coração de Daniel Fernandes. Deus pode tocar, Pode. às vezes, né? Ele já brinca com a gente, já é uma coisa. Isso aí. Trás das câmeras. Então, por trás das câmeras, Daniel. Então, gente, a gente vai passar por uma outra etapa, mas eu queria que vocês me contassem 2 coisas, né? Primeira coisa, qual foi a história da Bíblia que mais falou no seu coração? Eita. Pode ser também seu personagem preferido na Bíblia. Meu personagem preferido é Esther. Esther, por quê? Tem que falar por quê, entendeu? Como vocês já têm mais de 9 anos, tudo tem porquê. Não pode mais aquele negócio só uma palavrinha. Não, 8. Não, mas fiz que tem 9, entendeu? Caiu perto de mim, já aumenta a idade. Agora tem 10. Se for diminuindo, vai aumentar. Vamos lá, Manu. E Esther, por quê? Porque ela foi corajosa, independente das dificuldades. Porque ela sabia que ela corria risco de vida, né? Mas mesmo assim, ela foi na presença do rei para salvar o povo. Bernardo. Jesus, por quê? Porque é o que mais tem atitude e aceitou morrer para salvar o mundo. Você aceitaria morrer pra salvar alguém, William? Depende? Que a pessoa for legal. Se a pessoa foi legal. E você, Manu, aceitaria? Morrer por causa de alguém? Por quem? Por meus pais e por minhas amigas. Ah, Depende de quais amigas. depende com as amigas, né? Eu também acho. Agora, você acredita que Jesus morreu até por aquelas amigas sem vergonha que você tem? E morreu por aqueles garotos chatos, William, do futebol? Jesus morreu por gente que nem prestava. Até por gente que é bandido. Como é que pode um negócio desse? E Jesus morreu, né? Então, Deus é milagroso, né? Até gente que mata. Jesus é o cara. Até gente que mata. Sua história preferida, queridona? Mas eu quero falar também porque eu morreria também. Por quem você morreria? Por mim. Eu morreria por mamãe, por Thaísa, por meu pai, pelo meu tio, que pergunta pra minha mãe a história depois. Pergunta pra minha mãe. Tá no ar. Pelo meu avô e pelo meu bisavô. Entendi, você morreria por essas pessoas. Enfim. Posso avisar um negócio para as pessoas que estão assistindo? Pode? Momento do marketing. Quem é da igreja e ainda não pagou o acampamento das crianças, essa é a hora de pagar. Isso aí! Dia 2 de novembro, acampamento das crianças. Isso aí, qual é o tema? Vocês sabem? Jesus, o dono do tempo. Deus, o dono do tempo. Partiu acampamento. Ó, aqui. Hashtag, cadê a hashtag, Brasil? Hashtag acampamento das crianças. É sobre isso. E aí, gente, olha só. tudo bem. Eu quero fazer uma pergunta pra Manu. Não, vou fazer agora não. Vou fazer depois. Né? Fala, Bi. um modelo. Diga. Eu não falei minha história preferida e nem meu personagem. Vai falar. que tá assistindo e não tem a camisa. Segue o modelo. Fala, Sara, sua história preferida. Eu acho que a minha história preferida é que Jesus A luz. Luz. Eu vou pedir pra vocês um favor. Eu posso falar meu personagem favorito? Não falei Pode. É o Davi, porque ele acreditou em Deus, mesmo que não desse para acreditar, ele acreditou. Show. Você não falou ainda, querida? Fala, maravilhosa. Fala. Fala muito igual a mãe. Meu personagem favorito é Sara. Sara. Só
Tá de papinho. Olha só, agora eu vou pedir pra vocês um favor. E aí vocês têm que ser rápido e organizado, ok? Bernardo vai sentar na cadeira junto com o William. Bora. Tem que caber os dois aí. Tem que caber os dois naquela cadeira. Isso. Bora lá. Deixa eu ver. E Sara junto com Manu. Isso. Ô, Sara. Nessa daí, onde tá Manu. Eita, vai me levar? Cabeu? Não. Não Eita. cabeu, não? Eu acho que É, na pontinha cabeu. Vai dar certo. Isso, na Eu pontinha. tô mais ou menos no última mão. Tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso. Por que a gente fez essa ajeitadinha? Porque vai ter visitante. Vai ter 2 convidados especiais que vão chegar agora pra gente continuar essa conversa. E aí, o que eu vou precisar de vocês 4? Quem Ó, você? eu vou Quem precisar... será? Não pode bater na mesa. Tá, esqueci. Primeiro, Tá eu bom. preciso que vocês não interrompam e preciso que vocês não batam na mesa. Tá bom. E aí, o que acontece? Os nossos convidados de hoje são adultos. Pode entrar. Eles estão aí? Pode entrar. Ó, tia Laura! Tia Laura, ativar. Ativar. E o pastor Wendel, vocês vão conhecer agora. E aí eles vão Esse moço. ajudar a gente, Bernardo. Ih, pastor. Próximo pastor das águas. Era uma vez Jackson. O substituto chegou. Descobrimos aqui. Gente, então, continuando o nosso papo, né? A gente tá aqui no especial Dia das Crianças e a gente trouxe 2 crianças pra conversar. Grandes. Crianças grandes. Então, eles são crianças grandes, porque eles são mesmo. Mas a gente queria ouvir a história deles quando eles eram crianças pequenas. Então são 2 pessoas que eu amo muito, né? E que eu já pedi pra parar de falar lá fora, porque senão eu já ia chorar lá. Deixa eu chorar só aqui mesmo no episódio, que não tem condições de eu estar no episódio com vocês 2 e não chorar. Até eu, que sou ogra esquisita, mas assim... Ela chora, viu, com Jackson? vocês 2 não tem condições. Eu choro. Pra que todo mundo conheça vocês, eu queria que vocês se apresentassem. Menina Laura. Menina Laura, então, eu sou a Laura, eu tenho 25 anos, eu trabalho com um time de crianças da Igreja Presbiteriana das Águas, sou professora aí dessas crianças maravilhosas. Faço pedagogia, né? Estou aí graduando em pedagogia, sou estagiária, sou doula e educadora perinatal e sou apaixonada por criança desde que eu era desde que eu tinha 8 anos, mais ou menos. Ah, não, você tem 9. Não falou que era Isso minha aí. filha, né, Brasil? As pessoas precisam Então, saber. e aí eu tenho muitas, como eu posso dizer? Não, eu tenho muitas 2 não, mães, só tenho tenho 2, isso aí. entendeu? Parece Exatamente, eu tenho minha mãe biológica que me pariu e eu tenho essa mulher aqui maravilhosa. que me adotou quando eu tinha aí 11 anos, né? Lá na Igreja Presbiteriana de Itaitindiba. Então, eu fui evangelizada lá, né? E aí, vou deixar o Wendel se apresentar para depois falar disso. E aí, reverendo? Fala tu. Meu nome é Wendel. Prazer. Tenho 46 anos. Vixe. A Liz disse que me conhece há 30, então não tenho como enganar tanto, né? Falar que tinha 31. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Neves. Sou também psicólogo clínico, então sou pastor há 23 anos e psicólogo clínico há 14 anos. Né? Sou pai de 2 filhas que já são, uma é jovem e a outra é adolescente, né? Mas até então, né? Até uns dias atrás eram crianças aí como vocês. Né? Então, e cheguei na igreja quanto criança, né? Então, tenho muita história para contar acerca disso. Estava ouvindo aqui as crianças falando e como que é bom ser criança na igreja. Haja que história, Muito né? bom.
Já queria me defender que eu não pedi pra ninguém fazer propaganda de acampamento. Entendeu? Não, tia Laura mandou, não mandei. Exatamente, entendeu? Foi livre e espontânea vontade. Acho que rolou um chicletinho aí. É assim, faça propaganda e ganha o Kit Kat. Gente, então... Vou começar com os mais velhos, né? Prioridade. Eu chamei eles aqui, a ideia era a gente fazer um podcast só de criança, né? Mas aí eu queria que vocês, criança, o Bernardo, que vai ser pastor, que vocês ouvissem, o William, que vai ser tio das crianças. Eu ouvi isso, meu coração se encheu de orgulho. Que vocês ouvissem um pouco da história desses dois. E aí, assim, o Wendel eu conheci, Manu, num congresso de adolescente, num acampamento de adolescente. E aí a gente foi daqui a São Paulo no ônibus conversando, né? Eu não conhecia ninguém. E aí ele foi missionário comigo, né? Ele foi conversando comigo daqui em São Paulo e ele falou assim, então, eu quero ser pastor. Aí eu falei, caraca, ninguém nunca tinha me dito que queria ser pastor. Não naquela idade, né? Aí eu falei assim, então eu vou orar por você. E eu nem sei se eu orei tanto assim. Porque essas crianças aqui, né, que acordam, faz devocional, né? Eu tenho que aprender com eles. Mas eu fiquei toda orgulhosa. Então, quando ele foi pro seminário, eu falei assim, ai, graças a Deus. Parecia que era eu, né? Então, cada conquista era eu. Olha, e aí... eu tenho uma foto da minha formatura que está você e o Jackson. Sério? Sério. Meu Deus. Eu vou te mandar hoje. Eu não era nem casada. Gente. Tá vendo? Situação. Vai ter que até postar no Instagram. Não. Então. A maquiagem não era Mary Kay. Mas aí o Wendel, naquela ida para São Paulo, me contou a história de como ele chegou na igreja. E eu queria que você contasse pra gente de como foi essa sua chegada na igreja. Então, eu cheguei na igreja com 4 anos de idade, né? Foi exatamente assim. De repente, um carro parou, né, na esquina da minha rua, convidando as crianças para irem para a EBF. Quem não sabe o que é EBF? EBF é a Escola Bíblica de Férias, né? Antigamente era uma semana inteira. Começava segunda e ia até sábado, todos os dias, na parte da tarde, as crianças iam para a igreja. Aí parou, né? Hoje o pastor Ricardo, que é pastor colaborador lá da igreja, com uma elba dourada. E Nunca nem vi esse carro. Nunca viu? Sei nem o que é isso. É da tua época. Sou mais nova. E aí as crianças da rua, eles desceram todas, e a gente encheu a elba, ia cantando até a igreja e era muito bom. E também porque tinha lanche, né? Óbvio. Amor. Né? Tinha lá aquele suco de groselha, com aquele biscoito Maria, né? Era a sensação. Né? Então, assim, eu fui para a igreja com 4 anos. E ali eu fui cuidado, né? Amado. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas quando que você entregou a vida para Jesus? Aí eu vou dizer para você, eu não tenho um dia, né, um dia específico, que aquela pregação, né, eloquente, né, forte, né? Não, eu fui crescendo na igreja e foram me apresentando Jesus, e aí eu fui me vendo gostando desse cara, né, que é o cara, como foi falado aqui, né? Eu fui entendendo o amor dele por mim, o cuidado dele por mim, e aí crescendo ali na igreja. Eu lembro que um dia o pastor tinha as peças da igreja, né? E sempre me convidavam para ser o pastor. O pastor não era uma figura muito legal, né? Porque era o cara que chegava, né? E aí falava de Jesus, aí as pessoas se convertiam e acabava a peça. Eu queria ser lá, né? Tinha sempre, né, o bêbado, né, o drogado, que era aqueles personagens que todo mundo ria, né? Bem os mais animados, bem característico, né? E aí eu lembro que um dia eu fui reclamar para o meu pastor, né? E ele falou assim, será que as pessoas não escolhem porque veem identificação em você na figura do pastor? E aquilo ardeu no meu coração. E exatamente com 16 anos, né, eu ouvi a voz de Deus com uma clareza descomunal.
Eu acho que eu posso deixar de fazer tudo na vida, não posso deixar de ser pastor. Onde quer que eu estiver, né, estando na igreja ou não, né, eu me sinto pastor, eu me reconheço enquanto pastor, né, é o local, é o que eu faço que traz sentido para a minha vida, e eu devo isso à igreja, né, a igreja, o amor da igreja, o carinho da igreja, o afeto da igreja, né, que... Como eu estava conversando ali com a Laura, eu acho que tudo que eu sou hoje é porque a igreja atravessou a minha história, né? O que eu sou enquanto ser humano, o que eu sou enquanto pai, marido, enquanto pessoa, eu devo a esse lugar espiritual da igreja na minha vida, sabe? A quem eu sou grato. Por isso que eu não podia deixar de vir aqui com esse tema, né? O lugar mesmo da criança. Mesmo Liz te chamando um dia antes, mesmo né? Liz me chamando que um dia antes. É bom deixar claro isso. É bom deixar claro que ela só não chamou Manu um dia antes. De restante... Manu e Sara. Mas aí, você falou que foi pra igreja com 4 anos. Então sua família estava toda ali na igreja contigo, né? Não. Como é que uma criança de 4 anos vai pra igreja sem família? E aí? Não sei, me pergunta até hoje, mas é brincadeira. Naquela época eu acho que tinha, né? Havia, eu venho de uma comunidade muito carente, né? Então, assim, a princípio, né? Havia permissão dos meus pais, mas não havia a aquiescência deles, né? Em que eu estivesse ali, né? Era uma atividade de criança, eles permitiram, né? E eu fui. Logo depois, uma irmã minha se converteu, a Suzete, né? E aí eu tive o apoio dela, né? A presença dela, né? Nessa minha caminhada. Mas Suzete se converteu, você tinha quantos anos? Eu devia de ter uns 6 anos. Então foram 2 anos na igreja sozinho, né? E que parece, quando você é criança, esse tempo é muito maior do que parece. Sim. Mas interessante, assim, que eu estava pensando sobre isso, o quanto que aquelas pessoas lá foram representativas nesse lugar, né? O tio e a tia eram de fato os tio e tia, né? Tinha esse lugar afetivo. Uhum. E é isso que me fazia voltar. Eu me sentia muito amado, eu me sentia muito cuidado. A igreja, de fato, era a minha casa. Eu até acho que eu gostava mais da igreja do que da minha casa. Eu também acho. Eu acho que você ainda gosta. Laura, fala pra gente como é que foi essa sua chegada na igreja. Então, né, eu fui morar em Itaitindiba, eu tinha mais ou menos ali 6 anos. Aí, entre aspas, Itaitindiba, meu país. Meu país, exatamente. Beijo, Itaitindiba. E aí, eu fui a muitas igrejas lá, eu tava falando com o Andrew, né, eu nunca tinha ido em uma igreja, assim, de frequentar um culto ou qualquer coisa do tipo antes de morar em Itaitindiba. E aí, assim, aquela coisa lá é um lugar de roça, né, até então. E aí é muito daquele costume, né? Passou uma tia e leva, passou um irmão que leva as crianças. E aí eu fui para várias igrejas lá e sempre ia na EBF. Minha irmã tinha uma amiga, e aí a amiga dela, que é a Jéssica, que foi minha amiga, era minha amiga da infância lá, né, e até hoje. E aí eu sempre ia na EBF da Igreja Presbiteriana de Itaitindiba para fazer ponto para ela, só isso. Assim, no começo eu não a conhecia, assim. Tem que ter gincana. Eu só ia só para contar ponto para ela. Até que um dia eu fui numa última EBF e foi muito legal. Só que antes disso, a EBF era em julho. Em junho, passou uma senhorinha chamada Dona Irene, lá da igreja de Itaitindiba. Minha gêmea. Dona Irene, faz aniversário 29 de dezembro também. Isso aí. E aí, ela convidou eu e uma amiga minha, eu e a Tiffany, para ir para a igreja. E aí a gente falou, e era para um domingo que tinha... Sabe o café da comunhão lá na igreja? Então, só que esse era em junho, era café da roça. Todas as comidas típicas, assim, de junho. Então, tinha tudo isso. E muita comida, gente. E o pessoal da roça, o pessoal cozinha. Mas cozinha muito bem. Então, assim, desde aipim até quentão tinha.
E aí a gente foi, comemos, ficamos na escola dominical e tal, beleza. E fomos pra EBF depois. E essa foi a primeira EBF. Eu fui pra contar ponto também, mas foi a EBF que Deus falou comigo, né? Mas até então eu não fiquei na igreja, né? E aí fui algumas vezes só por causa do lanchinho. Então eu ia só por causa do lanchinho. Tinha um lanchinho gostoso, eu já chegava na hora de subir pra classe e eu ficava lá porque o lanchinho era gostoso. E aí um dia eu não fui e essa minha amiga Tiffany avisou que ia ter uma festa na casa de Tia Lizimar. Beijo, Tia Lizimar, que foi quem me levou pra igreja, de fato. Ó, tem o marqueteiro e tem a pessoa que manda beijo. Eu adoro, não tem como falar. Beijo também, beijo, Tia Lizimar, beijo, gente. Depois eu vou mandar beijo também. É assim, não tem como eu falar da minha conversão sem falar de Tia Lizimar, né? E você falou da Alba, né? O carro. Isso. Tia Lizimar passava... Elba é o carro. Elba é um carro. Uma Elba dourada. É um carro de 100 anos atrás. Então, eu nem vou estar conhecendo, né? Infelizmente. E aí, Tia Lizimar passava com uma picape vermelha e enchia aquela picape de criança. E a gente ia pra igreja. E aí ia ter uma festa na casa dela, né? Uma festa pras crianças e o tema da festa era a festa do ridículo. A criança que fosse mais feia ganhava o prêmio. E aí, assim, não sei se você sabe... sua vida é competição. Exatamente, eu sou uma pessoa bem competitiva. Só que, na época, eu também era muito mentirosa. E aí, eu tava andando na rua de bicicleta, essa minha amiga me chamou... Aqui a gente trabalha com verdade, entendeu? Sim, não sejam mentirosos, entendeu? Eu ainda não tinha sido alcançada por Cristo ali, entendeu? Mas, enfim. E aí eu fui pra essa festa, fui pra casa da minha amiga, peguei um monte de gente, pegou um monte de roupa velha, me vesti e tal, não sei o quê. Só que eu fui e não avisei a minha mãe. Exatamente. Imagina, William, você andando lá pela sua rua, sem ter avisado sua mãe que você tava lá. Enfim. Eu fui subir num negócio de cimento e aí meu tronco dava pra ver da rua. Passou um amigo meu e falou assim, sua mãe tá te procurando igual uma louca. E eu sabia naquela hora que eu ia apanhar. A primeira coisa que eu fiz foi descer e falar, tia, tô indo embora porque minha mãe tá me procurando. Cheguei em casa, né? Apanhei, lógico. E aí depois, isso devia ser umas 5 e pouca, 6 horas. 9h30 da noite, tia Lizimar foi lá em casa e ela não sabia onde eu morava, foi descobrir o local, enfim. E apareceu lá em casa com uma carta e conversar com a minha mãe. Ela conversou com a minha mãe e tal, e depois ela pediu pra me chamar e me deu uma carta. E nessa carta... ela dizia o quanto foi bom de eu ter me conhecido e o quanto mentir não era legal, não era, era prejudicial e por quê que era? Porque era pecado. E porque Jesus não se agradava daquilo. Jesus se agradava da verdade, que ele era alguém que eu podia sempre contar e tal. E aí a gente conversando, ela falou que Jesus era alguém que, independente de outras pessoas estarem do meu lado, era o que estaria presente em toda a minha vida. E aí, apesar de ser uma criança na época que sempre brincou muito, teve muitos amigos, eu ainda me sentia muito sozinha no sentido de ter alguém para conversar sobre realmente o que eu estava sentindo. Então eu sempre fui muito tímida, né? Eu não falava o que eu estava sentindo. E a partir daquele dia, eu lembro que ali foi minha primeira oração sincera. E eu falei para Jesus que eu queria aquele Jesus para me ouvir de tudo que eu tinha para falar. E aí, depois disso, eu fui para a igreja. E aí, mais tarde, né, com 13 anos, eu me batizei, enfim. E eu acho que eu não lembro um dia específico, eu lembro essa conversa específica que fez sentido o que Jesus era para mim, né? Então foi assim que eu me converti. Só sei que foi assim. Foi assim. Bom, eu fiquei pensando aqui, William, você que é o cara do marketing, mandar uma mensagem aí pro pessoal da igreja, não só da nossa, né, mas de toda a igreja, assim, comprem o lanche das crianças. Porque o lanche faz toda a diferença. Os dois ficaram na igreja por causa do lanche. E eu lembro que o Wendel falou comigo assim, não, eu ia pra igreja porque todo domingo tinha café da manhã e Sim. tinha aquele pãozinho com manteiga, então eu ia por isso. E a gente não entende, né, o impacto que isso tem, né? Às vezes a gente não tinha o que comer e chegava na igreja, tinha o que comer, tinha um café da manhã, sabe? Eu percebo até hoje lá na igreja que isso ocorre, né? Às vezes a criança chega e ela vai, às vezes, na igreja porque tem café da manhã, porque tem o lanche,
né? Ou então porque vai encontrar com os amigos, né? Olha que interessante, A gente né? falou isso aqui, né, Bernardo? Eu ouvi vocês falando Bernardo isso, falou que né? ele já foi pra igreja só pra encontrar com os amigos. Sim. E agora ele mudou um pouco. Já foi assim. Já foi assim, né? Sim. Era um ambiente onde a gente pertencia, né? Onde a Exatamente. gente era amado e reconhecido, né? Então, assim, eu digo, galera, compre lanche, tem que ter lanche. Todo trabalho com criança tem que ter lanche, sabe? E são realidades Não sei se muito... Kit Kat, Fini, né? O que Porque era? a gente aqui destruiu O que os filhos era? tinham. O que era? Era suco de groselha com biscoito Maria. Quando tinha um bolinho de chuva, era céu. Era festa. Não, o Bernardo falou, né, de como foi para a igreja por causa dos... Estava na igreja por causa dos amigos, né? Eu não vim de um lar cristão atualmente, né? Na minha família só eu sou cristã. E como que por muito tempo a igreja foi o meu entretenimento também, né? Então, meus amigos estavam lá, a perspectiva de vida, você falou no começo, né? E a gente estava conversando ali, como que tudo que eu sou hoje permeou por causa de tudo que a igreja foi, tudo que Jesus foi lá, né? Então, a perspectiva de vida, a perspectiva de esperança, né? Estudar e olhar até numa perspectiva de que o Deus que me salvou lá faz a mesma obra em outras crianças e tem feito em outras crianças, né? Foi porque foi semeado lá na infância. Muito bom. Eu ia te perguntar isso, né, da família, que eu perguntei pro Wendel, porque assim, até hoje você está sozinha nessa empreitada. Então, desde os 8 anos até os 25, até 25 as pessoas falam a idade. Depois as pessoas vão omitindo. Então, até hoje, caminhando sozinha, né? E aí, muitas vezes, a igreja... Sozinha não, vê... porque eu ganhei uma família, mas enfim. Muita família. Mas muitas vezes a igreja não vê, as pessoas não veem um papel missionário do trabalho com crianças, né? E aí a gente falou isso aqui, né, Manu? De pessoas que vão para a igreja sem os pais, né? De pessoas que vão para a igreja contra a vontade dos pais. Sim, interessante. Eu tenho uma história muito legal para contar sobre isso, né? É claro, né, que era uma questão de crise, né? Eu estou na igreja, meus pais não, né? Eu lembro que eu entrei para o seminário com 17 anos também, né? E foi falar do pastor Jackson, né? Que entrou com 17. E Bernardo é o próximo, com 17. E aí, Bernardo? A gente vai na sua Aí, ó, vai ter uma foto da isso, gente. vai ter uma foto nossa. Eu só conheço vocês três que entraram com 17. Você, Aí- Jackson e Bernardo. Foi isso. Então, eu lembro que eu tinha uma crise grande. Como que eu vou ser pastor, né? Como que eu vou pregar, né, o amor de Jesus para outras pessoas se a minha casa não foi alcançada? Eu lembro que a minha tia da UCP, né, que eu mando um beijo a tia Gui, Pessoal, beijo. aí um Ó, beijo. Vocês estão muito românticos hoje. Não, porque eu acho assim que nós não somos começo de nada, né? Nós somos fruto de pessoas que se dedicaram, que Muito. amaram, que elas não tinham nem a noção do que elas estavam fazendo, do que elas estavam gerando, né? E eu lembro que ela escreveu uma carta para mim e falou assim: meu querido, quem sabe Deus não está te dando a bênção de no futuro batizar os seus pais. Isso aconteceu. Meu pai já está com Jesus, mas antes dele morrer, ele entregou a vida dele para Jesus. Minha mãe também, né? Minha mãe é minha ovelha, olha aqui. Né? Então, uma promessa que me foi dada. E eu lembro que quando eu batizei o meu pai, né? Não, quando eu batizei a minha mãe, perdão, eu li essa promessa, eu li essa carta, né? Então, até mesmo para a gente entender, né, que a gente semeia esperança. Eu lembro que quando eu recebi essa carta, eu ainda estava saindo da infância para a adolescência, né? Muito conflituoso em muitos aspectos, né? Mas eu recebi isso e guardei isso no meu coração. E Deus foi fiel. Deus foi fiel àquela palavra, Deus foi fiel à minha vida. E Ele me deu a bênção, né, de poder batizar meus pais. Olha aí, que bacana, né? E aí, gente, as crianças ficaram quietas com vocês, viu? Eu falei que era pra vocês entrarem só no meio, porque senão eles vão ficar quietinhos, né, Manu?
Mas a gente queria que vocês interagissem, crianças e adultos. Você tem uma pergunta para fazer? Podem perguntar. Não tem, não? Tem, Sara? Não? Então eu vou começar. Bernardo tem. Eu Reverendo não Bernardo. tenho pergunta, mas tenho uma história também. Isso é bom. Uma vez eu tinha 4 anos, depois, 1 ano depois que eu já tinha acordado e não conseguia andar. Aí 1 ano depois eu tinha voltado da escola, aí fui dar uma volta de bicicleta na garagem com minha mãe. Aí eu enfiei o pé esquerdo na roda da bicicleta. Eita. Aí foi lá que eu coloquei gesso. Deixa eu fazer uma pergunta. É 1 ano depois ou 1 dia depois? Sim, 1 ano. 1 ano depois. Ó, eu fiz a pergunta para as crianças aqui. Qual a história bíblica que mais falou o coração deles? E aí vocês conseguem lembrar. Tem que ser lá, da época de criança. Que agora já são muitas histórias, né? Agora são anos e anos de crente. Mas ali, naquele momento, teve algo assim que te impactou e você falou, que história legal. Depois vocês descobriram outras, mas e aí? Fala, Laura, sabe? Então, eu lembro até hoje da minha revistinha de criança e eu tinha ela até 2021. Essa carta, tudo isso eu tinha até 2021 e acabei perdendo. Era da MQV, que é Mais Que Vencedores, e era sobre Davi. E eu lembro, porque foi a única que eu consegui estudar toda, né? Eu comecei para as crianças, para o CP, na época eu já estava com 11 anos. E aí foi o ano que eu passei, fiz Aí 12 veio pra Tia Liz. e fui para a UPA. E aí era sobre Davi, então eu estudei a vida de Davi toda, né? E eu acho que o que mais impactou na época foi quando eu li sobre a amizade de Jonatas e Davi. Porque eu tinha uma melhor amiga na época, né? Que a gente andava muito juntas, a gente foi para a igreja juntas e hoje ela não está mais. A gente começou a fazer o discipulado juntas e eu me batizei, continuei na igreja e hoje ela não está. E assim, era minha amigona, assim, eu nunca tive uma melhor amiga tanto quanto ela, a Tiffany. E aí, assim, eu lembro, estava conversando essa semana com um amigo sobre isso, né? Eu lembro a cor preferida dela, o time dela, eu lembro a data de nascimento dela, porque a gente faz em dezembro, ela faz 3 e eu faço 11. A gente dormia uma na casa da outra, a gente ia pra igreja junto, a gente brincava juntas, a gente brigava, era a única amiga que eu briguei na vida. E quanto faz falta para mim hoje ela não estar caminhando com Cristo, né? Eu oro pela vida dela desde esse tempo, não perdi o contato, mas eu lembro que a última vez que ela pisou na igreja foi um dia que teve uma gincana lá na minha antiga igreja, e aí eu convidei ela para ir, e aí a gente ganhou, né, os adolescentes ganhou o prêmio da gincana, porque a gente foi que falou mais versículos, a gente conseguiu levar mais gente, levamos mais Bíblia, então assim, a história de Jonatas e Davi me marcou muito pelo sentido da amizade, né? O quanto Deus cuidou de Davi através da vida de Jonatas, né? E quanto Jonatas, apesar de Saul, né, estava perseguindo Davi, só que Davi era ungido do Senhor, foi chamado para fazer aquela obra, e apesar de Saul ser pai dele, ele poderia ter obedecido o pai, e não ter feito o que fez, ter ajudado Davi, só que ele fez o que o Senhor pediu, que era ajudar o amigo, né? Então, às vezes, me marcou muito também, porque, às vezes, obedecer a Deus vai ser, por muitas vezes não, mas no meu contexto foi, às vezes, até desobedecer meus pais, no sentido de... a obediência não era a Deus primeiramente, né? Então, foi muito difícil, foi muito conflituante, não sei se é... Conflitante, E até hoje eu vivo isso, né? De até que ponto eu obedeço meus pais, minhas autoridades, né? E até onde eu obedeço a Deus. Então, acho que isso me marcou muito a história de Davi, principalmente nesse sentido. Reverendo. Ó, por coincidência... Mentira! Não foi a mesma. Também foi uma história de amizade.
né? Eu lembro, eu acho que se eu fechar meus olhos aqui, eu vou lembrar da tia da UCP contando a história de Ruth e Noemi, sabe? Uma história linda de amizade, né? De amizade de uma nora por sua sogra, né? Aqueles nomes difíceis, Elimeleque, Malom e Quilion, né? E aquela história ali, né? Daquela moabita que mesmo em circunstâncias tão difíceis, né? Não largou a mão da sua sogra, né? E pelo contrário, foi um instrumento de Deus para que a história de Noemi fosse mudada, né? Uma história de alguém que tinha perdido uma opção de gente e foi através, né, de Boaz, filho de Ruth, que Deus trouxe a alegria de volta para Noemi. Sabe, às vezes, crianças, né, a gente fala de Jesus amando, né, cuidando uns dos outros, né, e foi assim que Ruth falou de Jesus para Noemi, mostrando Deus, mostrando o amor de Deus. Então eu lembro dessa história, essa história está no meu coração, né? E até dias atrás eu contei, fiz uma série de pregações sobre Ruth e vinha lá, naquela época eles contavam história como é o nome daquele? Flanelógrafo. Pedagoga, né? De vocês, não. Seu novinho. Eu nem peguei essa época. Flanelógrafo. Aí tinha lá a figurinha da Ruth, da Noemi, né? Lá enfim, de toda essa história. Como que essas histórias marcam a gente, né? Não, e eu achei muito interessante falar sobre isso, né? Porque hoje, né, na verdade, eu estava ouvindo um podcast, né, e falando sobre crianças, né, sobre o ministério com crianças. E aí tem eu não lembro agora do cara específico que contou essa história, né, mas ele era um evangelista de crianças e perguntaram para ele, quantas almas você ganhou para Cristo hoje, né? E aí ele falou 2,5. E aí a pessoa pensou, 2 adultos e uma criança, né? E ele falou, não, 2 crianças e um adulto, porque aquele adulto já tinha vivido muito tempo fora da presença de Deus, né? E então só tinha metade da vida, seja lá com quantos anos ele vier a morrer. Mas a criança tinha uma vida inteira. Então, quanto é importante, né? Se a gente quer ter uma igreja forte daqui a alguns anos, a gente precisa investir na evangelização de crianças, né, e consolidar para que não cresça fora da presença do Senhor e que dê esses frutos, né? Sim. Que com 4 anos e hoje você conheceu a Cristo lá em Neves, sim, ficou todo esse tempo e hoje serve lá, né? Que prazer é poder servir na igreja com a qual você encontrou a Cristo. Você falou de igreja forte, eu tenho uma pergunta, mas antes eu quero ouvir Manu, porque ela é bem delicadinha, então ela pede a palavra, sim. Teve uma vez que eu tava aqui Teve uma vez que eu tava até aqui mesmo no Rap Day aqui da igreja, que eu acho que eu devo também ter cuidado um pouco com os meus sentimentos e expressar mais pra Deus aquilo que eu sinto, né? Porque eu tenho uma amiga que é daqui da igreja mesmo, que no Rap Day da igreja eu chorei porque se passou várias coisas pela minha cabeça, que ela tava com uma outra menina, né? Mas ela não tinha deixado de ser a minha amiga. Só que se passou várias coisas pela minha cabeça, tipo, ela não vai ser mais minha amiga, ela me traiu, alguma coisa assim. Tanto que aí eu tinha outras amigas lá também presentes. Aí elas viraram pra mim e falaram, Manu, eu acho que isso é coisa da sua cabeça, eu acho que você tá com ciúme. Aí eu falei, acho que eu tô com ciúme mesmo. Aí depois eu fui, teve o Ondas, né? Ela foi, né? Aí eu fui, conversei com ela. E aí a gente é amiga de novo. Eu acho que Sara sabe quem é. Eu também acho que eu sei. Mas assim, falando dessa questão da amizade que Manu trouxe, né? Como que muitas crianças, como Bernardo, ficam na igreja por conta da amizade e aí, com o tempo, vão sendo impactadas com a palavra, com o evangelho, né? E a responsabilidade da igreja, do Ministério Infantil,
que no caso é Laura e o William, de perceber e de não cobrar. Porque como é que você cobra uma vida com Deus de uma criança de 4 anos, tem noção de nada, e que a família toda não é cristã? Né? Então, as demandas que o Ministério Infantil ele precisa. E aí, Manu, quando chegou aqui, ela falou de um assunto que eu quero ouvir ela falar agora, que é sobre a reforma protestante. Porque a gente está no mês da reforma, né? Então, o acampamento do ano passado foi sobre a reforma. Domingo tava um monte de criança com a blusa amarela na igreja. Então, assim, é mês das crianças, mas é mês da reforma. E a reforma fala muito sobre a nossa fé. E uma coisa que eu pensei aqui, gente, a criança tá me puxando, tá desconcentrando tudo, né? Posso pedir pra ela sair do podcast? Porque eu falei que quem me incomodar eu vou botar pra fora. Então, vai pra lá, senta lá, do lado de Emerson. Mas, assim, como que a questão da reforma, ela possibilita a gente pregar o evangelho para as crianças? Sim. Né? Porque anterior à reforma, a gente tinha essa questão de que só os padres tinham acesso à palavra e só eles pregavam, e numa língua que a população não entendia. Então, quando você democratiza isso, traz uma palavra acessível a todo mundo, a Bíblia está na mão de todo mundo, e Sara fica lá, mãe, eu tenho que levar minha Bíblia, senão eu perco ponto, né? Porque tem o ponto também com a tia Laura. Ela ganhava ponto, agora ela dá ponto. Então, assim, como que essa questão da abertura pós-reforma chega o evangelho com mais facilidade para as crianças, né? Sim. E aí Manu falou assim, olha, eu estudei bastante sobre a reforma para a gente conversar aqui. E eu queria que Manu desse o pontapé inicial do que ela pensa sobre a reforma, o que a reforma representa para ela, disso que ela leu aí e estudou. Eu penso que a reforma protestante é algo muito importante para a igreja presbiteriana, porque sem a reforma protestante a gente não teria tanto acesso a ler a Bíblia como a gente tem hoje, porque naquela época eu acho que só existia os idiomas da Bíblia em 2 idiomas só, o latim e o hebraico. Aí se Martim Lutero não tivesse passado por tudo aquilo, a gente não conseguiria ler a Bíblia em português e os outros idiomas que a gente tem hoje. Vocês lembram alguma coisa da reforma do acampamento passado? Eu sei. Bom, eu fui do acampamento, mas eu sei as 5 solas. Nossa. Não é hebraico. Ih, rapaz. Ui, então fala pra gente, porque nem eu sei, que eu sei pronunciar. Espero que Thaís não esteja assistindo isso. Soli Soli Glória, Soli Cristos. Eu falei Soli Gratia. Não. Soli Gratia. Soli Escrituras. Soli Escritura. Falou as 5. E aí, o que isso significa? Somente Cristo. Somente Escritura. Somente a graça. Somente a fé. Somente Cristo. Somente a glória. E aí, o que isso significa, William? Por que os reformadores criaram essas 5 solas aí? Sabe, Sara? Não? Você sabe por que das 5 solas? Não? Porque às vezes a gente divide o nosso coração com coisas que não tem a ver com o reino, entendeu? E aí eles disseram assim, ó, somente a Escritura é o que a gente deve seguir, somente a Cristo a gente deve dar glória, a salvação é só pela graça, só a fé em Jesus Cristo vai nos salvar. E eu esqueci uma sola, que é... Só da glória. Falei a Escritura, Glória. falei a fé, falei a glória, falei da graça. Falei 5 solas, entendeu? Quase solada aqui. Mas aí, Manu, quando Manu falou, né? Quer falar? Pode falar, Manu. Pode falar aqui mesmo, nesse microfoninho. Eu
Eu estava pensando lá no cada carro que às vezes as coisas que a gente assiste tiram o foco de Deus. Sim. Você falou isso, né? Falou isso comigo na hora que a gente estava vindo. E aí, quando a gente fala das 5 solas, né, somente Cristo, porque somente Cristo é importante, né? E as programações que a gente assiste hoje, algumas não são legais. E aí, por que a gente assiste se não é legal, William? Se não aproxima a gente de Deus? Porque a gente é desobediente. Ah, a Laura falou, né? Desobediente. É. Porque se a gente for obedecer à Bíblia e obedecer a Cristo, a gente para de assistir coisas que não nos aproximam de Deus. Então não é difícil viver as 5 solas, né? Difícil é a gente ser obediente. Obedecer sempre é o mais difícil. Nas crianças, a gente está aprendendo sobre obediência. Então que a mãe tenha esse retorno, Deus. Vem sobre minha casa. Né? Já que está aprendendo sobre obediência, que lá em casa exploda obediência. Tem como ensinar os adolescentes também? Vanessa, por favor, ajuda os coleguinhas. Recado para Vanessa é ensinar sobre obediência nos adolescentes. Isso aí. E aí, assim, quais os desafios hoje da igreja? E aí, como o Manu levantou, né, da igreja reformada, que nós somos reformados, mas acho que da igreja de forma geral, né? Com o ministério infantil. Eu acho que às vezes a gente tem a ideia, né, de que as crianças vão vir prontas, sabe? Eu acho que o desafio, eu pensaria 2, né? Um seria o desafio de acreditar que a semente vai germinar, sabe? De que o nosso ministério enquanto igreja seria esse ministério de lançar sementes, né? Porque assim como germinou na minha vida, assim como germinou na vida de Laura, irá germinar na vida de cada criança, né? Como promessa, a gente tem que a palavra de Deus não volta vazia. Eu acho que o outro desafio é o desafio de o voluntariado para o trabalho infantil. Eu lembro das palavras de Jesus, né? Que as ovelhas, que as pessoas eram como ovelhas sem pastor. E sempre quando eu penso, né, em algum voluntariado, né, eu peço e oro a Deus, traga pastoras de criança, né? Que nos perdoe aí. Pastoras de criança. Hashtag fica a dica. Né? Hashtag fica a dica. Ah, Jesus. Queima, Senhor. É porque Daniel não tá aqui, né? Daniel tinha que estar aqui. Vai cortar essa parte? Não corta não, Daniel vai se divertir quando ele ver. Aí, vou mandar um beijo pro Daniel. Um beijo pra Daniel, não sei nem quem é o Daniel. Daniel, vou fazer um podcast, mas ele resolveu me abandonar. Então, assim, pessoas que possam entender que elas estão ali nesse lugar de dar afeto, de dar carinho, de dar cuidado, né? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Quando Jesus, ele diz assim, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive frio e me vestiste, né? Eu acho que isso aconteceu comigo, né? Quando a pergunta que me provocou está aqui, né? Quando que a graça de Deus se revelou, né, na tua vida enquanto igreja, enquanto criança, eu acho que foi no tio e na tia. Jesus estava ali neles, sabe? E então, assim, eles oportunizaram a minha primeira experiência com Jesus, né? Para mim, Jesus tinha a cara dos meus tios da igreja, das minhas tias da igreja, né? Então, muito bom. E falando aí da reforma, né? Uma das aquisições da reforma é isso, é o sacerdote universal de todos os crentes, né? Não é só o padre que é o sacerdote. Cada um de nós somos, cada um de nós temos essa responsabilidade de cuidar uns dos outros, né? Então, assim, eu vi Jesus ali naquelas tias, e me eram tantas sedes, né? Não só a sede do biscoitinho, né? Do suco de groselha, mas a sede de amor, a sede de afeto, a sede de validação, de pertencimento.
E tudo isso a igreja gerou em mim, né, enquanto criança. Então, por isso, eu acho que um grande desafio aí, você que está aí, né, que é da igreja, invista em trabalhar com crianças. E, de fato, é onde eu percebo esperança, né, nesse mundo de tantas resistências, né, de tanta polarização, que a gente cria uma nova geração aí que invistam em crianças. E é muito interessante, né, você falar, quando a gente fala sobre a reforma, porque eu tive a consciência quando criança que eu era pecadora. Quando criança eu tive noção de que botar o pé na frente pro meu amigo cair era pecado. Que eu tive noção de mais do que só a tia falava lá na igreja, sabe? Então, de fato, eu entendi que mesmo que eu não fizesse nada disso, que eu não colocasse o pé, que eu não mentisse, eu ainda era pecadora. Então, e como foi a necessidade de ter um Jesus que me redimisse. Então, isso foi na infância, né? E você vai ter adultos que estão na igreja até hoje que não passaram por isso ainda, né? Então, o quanto você adianta processos, né, quando você evangeliza a criança. E aí, falando sobre esse desafio, né, que a gente tem hoje, super concordo com a questão do voluntariado que você falou, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que trabalha com criança, que não vê essa necessidade de ter pessoas para trabalhar, né? E aí eu acho que uma das coisas que a gente precisa ficar muito atento é que toda a igreja é pastor da criança, né? Sim. No sentido de cuidado e de conduzir. Então, fui uma criança que eu não tinha meu pai e minha mãe dentro da igreja, mas eu tinha outras pessoas que me mostraram o caminho, que leram a Bíblia comigo, né? E você falou, às vezes tem 4 anos e não sabe nem ler. Eu já sabia ler, mas o interessante é que eu não tinha ninguém para me ajudar em casa. Sim. Eu tinha minha tia da igreja que me ajudava, que me incentivava. E como isso foi difícil. Eu acho que lia a Bíblia com a gente, que orava com a gente. Não, e se eu tivesse, né, alguém em casa, teria me facilitado muito. Eu lembro que eu estava conversando esses dias também com uma amiga que na pandemia foi muito difícil para mim, enquanto jovem, e não ter mais esse ciclo pessoalmente, né? De alguém para ler a Bíblia comigo, estudar comigo e tal. E aí eu tive 2 amigas que liam, a gente fazia chamada de vídeo e a gente lia a Bíblia junta e a gente conversava. E foi muito difícil, né? Estar dentro de um lar onde eu não tinha pais cristãos e irmãos para me relacionar dessa forma. E aí, pensando nessa questão do desafio, eu acho que é a igreja em si, independente de quem tem filho ou não, porque também fica muito essa questão, né? Se eu tenho filho, eu dou atenção para as crianças. Se eu não tenho, é só as crianças, fica para outra pessoa. Né? Então, todo mundo precisa entender a necessidade do cuidado, do afeto com as crianças, né? Daquelas que independente de ter ou não pais na igreja, né? Porque não necessariamente ter seus pais na igreja significa que você foi que recebeu Cristo, né? Então, conheço inúmeras pessoas que só foram foram evangelizadas a vida toda, a infância toda, e só foram ter um relacionamento com Cristo na adolescência. Então, estar presencialmente na igreja não faz com que você tenha esse encontro com Cristo, né? Só porque você esteve ali. E aí eu lembro uma coisa muito interessante que aconteceu no último acampamento. O pastor Felipe estava pregando e aí ele falou com as crianças, né, sobre quem conseguir gravar e aprender sobre os pontos, né, da mensagem, no final vai ganhar um prêmio. A gente tinha 18 crianças lá e a maioria era crente. Tinha 2 crianças que não eram crentes, 3, né? 3 crianças, e quem acertou todos os pontos da mensagem, assim, eu lembro nitidamente da carinha da Sofia assistindo a mensagem, os olhinhos dela brilhavam em ouvir a mensagem, brilhavam, e a Sofia não é crente, né? Ela foi a que entendeu tudo e falou os pontos nas palavras dela lá, o que ela tinha entendido e tudo que o pastor tinha pregado, né? Então eu acho que um dos grandes desafios é que a igreja não seja só um depósito de colocar crianças, mas que de fato a gente entenda que
lá na parte, né, na hora do culto, onde as crianças estão lá, elas também estão aprendendo sobre Cristo, elas também estão sendo cuidadas e discipuladas, né? Não dá para só jogar as crianças ali e esquecer da vida por fora, né? Então, de vez em quando, a gente sempre faz um desafio para casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ler isso, tem que falar de Cristo para um amiguinho e tal. Eu acho isso muito necessário. E eu acho que um exemplo também que a gente teve muito lá na igreja e que eu acho sensacional é dos pais da Manu, que quando eles entraram lá na igreja, né, não conheciam muita gente, acabava o culto, as crianças sempre ficam lá brincando, correndo, e aí eles ficavam parados lá, esperando ela brincar com as crianças. E Manu criou vínculo com as crianças, né, e hoje ela tem as amigas e os amigos na igreja, porque os pais proporcionaram esse tempo para ela estar junto com as crianças, né? Então, hoje, eu vejo que muitos pais não deixam as crianças faltar aula, não deixam as crianças faltar natação, ou balé, ou seja lá o que for. Seja lá o que for. Mas a igreja, a criança falou, não quero ir. Tá cansada, né? Meu filho pode dormir. Tá com uma dorzinha, né? Mas vamos brincar, tá disposto. Então, eu acho que a gente precisa ter a consciência da responsabilidade que a gente tem sobre a vida espiritual das crianças. Acho que esse é um desafio para a igreja em si, né? Fala igual a mãe, né? Fala pra caralho. Quer falar também? É do sangue. Quer falar? É as minhas filhas, né, gente? É assim. Aí, Laura falou que tem gente que frequenta a igreja, mas não é crente. Tem uma menina lá da escola que ela vai na igreja, só que chega na escola, ela fala muitas coisas desnecessárias. É complicado, né? Porque ela ainda tá no processo, entendeu? Às vezes, a gente já entendeu quem é Jesus, a gente já sabe que quando crescer quer ser pastor, quer cantar na igreja, mas tem criança que ainda não sabe. E aí a gente precisa ter o quê? Paciência com essas crianças. Porque senão a gente acha que só a gente é crente e eles não são. Eles ainda estão no processo. O que eu queria dizer para vocês é que eu adoraria ficar aqui a noite inteira conversando com vocês. Gente, todo mundo faz eu adoro quando faz Adoraria ficar aqui a noite inteira conversando com vocês. Mas não vai dar. O que eu tô pensando? Pra Wendel, eu vou resolver. Vou marcar um churrasco pra você poder exercer o perdão. Aquele perdão tá engasgado? Tem muita coisa. Aí, um churrasco só não dá conta. Ai, meu pai, Laura, aí não dá, hein? A gente vai marcar esse churrasco pra resolver. Mas aí eu queria fechar com vocês, porque a gente já tá aqui um tempinho, e as crianças deram uma murchada depois que eles chegaram. Vocês não gostaram que eles chegaram, não? Queria que ficasse só a gente mesmo? Entendi. Não gostou não? Chato, né? Eu falei com eles, falei, fica aí fora o máximo. Mas eu queria que a gente fechasse com vocês me ajudando aqui. E aí cada um vai dar suas considerações finais. Como assim? Eu adoro a pergunta. Você vai falar o que é ser uma criança da igreja e o que você, como criança da igreja, qual o recado que você daria a outras crianças que estão chegando na igreja. E não pode um copiar do outro, entendeu? É gincana. Pode ser o primeiro. Fica pertinho. Gostaria de dizer para vocês também que é maravilhoso poder comer enquanto faz o podcast, né? Eu acho que agora vai ter só podcast infantil, porque no outro a gente até come, mas como moderação. A educação aqui é Kit Kat, é Fini, um negócio mais sofisticado. Batatinha, então gostei. Vou trazer vocês mais vezes. Só que não. Vou pensar. Vocês gostaram? Sim! Tá vendo? Eles ficaram quietinhos, mas eles gostaram. Esse é o Dia das Crianças, podcast com as humanas. Fala com a gente, William. O que você diria para a criança que está chegando agora na igreja e ainda não entendeu que ela é uma criança missionária? No microfone, William. Ia falar pra você, ia dar boas vindas pra ela e tipo, falar quem nos perguntar que ela queria ser amigo de alguém. Com tipo, eu nem sei como explicar. Mas é isso. É isso. Sara,
Saroca, o que você diria para a criança que está chegando agora na igreja e ainda não entendeu o que é ser uma criança missionária? A primeira coisa que eu ia falar bem-vinda e eu diria para ela que ela tá no lugar de Jesus. Muito bem. Porque também a gente não pode entender que a criança está chegando agora para a igreja, para a nossa igreja, né? Porque lembra que a criança da França está assistindo esse podcast? Então, às vezes, a criança da França se converteu agora, está começando a ir para a igreja. E o que Manu diria para essa criança? Eu diria pra ela que ela é muito bem-vinda, que ela tá ali pra... Mais alto, Manu, mais alto, porque do lado da França não tá dando pra ouvir. Aí eu diria pra ela que ela se sinta bem-vinda e que ela tá naquele lugar pra adorar a Deus. Muito bem. E você, B? O que você diria pra criança que conheceu Jesus agora e ainda não sabe que ela é uma missionária? Eu daria muitas boas-vindas e falaria para apressar os pais e ler a Bíblia. Muito bem. Devocional, né, cara? O caso de apressar os pais pra ir mais pra igreja. Pra ir mais pra igreja, né? Tiago, hashtag fica a dica. Não apressa os pais, não, Zora. A gente não sabe falar francês, tu é professor da França? Alguém vai traduzir. Vai entender. Cada celular de cada país tem como fazer a tradução. Ih, rapaz. Tá vendo aí? Você é um youtuber profissional, né? A gente falou em França, eu lembrei, sabe de quê? Da Itália. Ano que vem, Cordas Humanas vai pra Itália, tá sabendo? Mais ou menos em outubro do ano que vem, daqui a um ano, Cordas Humanas está com um projeto missionário na Itália. E a gente vai pra lá com um grupo mais ou menos de 20 pessoas. Se eu vou, 10? Tô aumentando, irmão. Vai que... Aí eu ia, mas eles iam reduzir pra 10. Sara, mãe, você vai? Eu ia, mas 10 aí já não cabe, entendeu? Mas assim, o que vai fazer lá, William? Vai pregar o evangelho. E aí, se tiver criança para ouvir falar de Jesus, vai pregar para criança. Se tiver adulto, vai pregar para adulto. Se tiver alguém querendo aprender música, a gente vai levar o brabo do violão para lá, para ensinar a tocar violão. Eliseu! Eliseu, você tá mal. Daniel tem o fã-clube dele aqui. Um beijo, Daniel. Sara perguntou, por que tem que ser você e não o pai de Marcela? Por quê, né? É o que tem para hoje. Mas o ano que vem estaremos na Itália, Cordas Humanas, com aproximadamente 10 missionários pregando a palavra de Deus, abençoando aquele povo. E você que não pode contribuir, ore. Você que pode contribuir, contribua e ore. E é isso. Laura e Wendel, falam. E falar nessa mudança de país, é Lilith que tá em Portugal? É Eloá. Um abraço pra Eloá. Um abraço, Eloá, que tá em Portugal. E tem Gabrielzinho em Portugal também. Gabriel da nossa igreja. Quem né? Gabriel? Gabriel, bebezinho, faz um ano mês que vem. Eita! O mês que vem Gabriel faz um ano. Ele estava na igreja mês passado. E é uma família missionária lá em Portugal. Gemina, Isaac e Gabriel. E aí, Wendel e Laura, considerações finais, né? Como vocês pensam que a igreja pode acolher essas crianças que chegam na igreja sem pais crentes? Porque aí só uma parte, né? Que a gente percebe que vocês, graças a Deus, né, entraram para a igreja, prosseguiram na fé e hoje são líderes na igreja, mas que nem sempre há um acolhimento. Sara veio até no carro antecipando um assunto que a gente vai trazer num próximo podcast, que é o acolhimento. Você não vai vir, Sara, poxa, um podcast que nós vamos fazer sobre crianças atípicas e neurodivergentes, né? Porque como acolher essas crianças na igreja. Mas assim, como acolher as crianças
de lares não cristãos na igreja. E você falou uma coisa legal, que é entender que todo mundo ali é pai e mãe dessa criança, porque essa é a referência que eles têm, né? Então, esse seria um dos desafios para a igreja. E como que, para além de acolher essa criança, tratar a criança, ensinar ela no caminho missionário. Entendendo que um dos chamados da igreja, né, é a igreja ser expressão, né, da glória de Deus, do reinado de Deus, reino de Deus. Então, entender que a igreja ela tem o chamado de anunciar Jesus, mas também o chamado de ser parceira, né, dessa criança nas necessidades múltiplas que essa criança vai trazer, né? Que às vezes são necessidades, né, de cunho afetivo, emocional, às vezes são necessidades mesmo sociais, né? Às vezes a gente recebe crianças que não sabem ler, que não sabem escrever, né? E da igreja olhar, né, essa criança de forma integral, né? Não só uma alma que precisa conhecer Jesus, né? Mas olhar um ser humano que, como igreja, né, o reinado de Deus está chegando sobre a vida dessa criança, né? E quando a gente pensa em reino de Deus, a gente pensa alegria, justiça e paz, né? Então, assim, a igreja teve esse lugar, ela trouxe alegria para mim, né? Paz para mim, né? Então, assim, a esperança de construir algo talvez muito diferente daquilo que eu experimentava na minha família, né? Eu obtive isso a partir da igreja. Então, assim, para mim, como que a igreja pode acolher essas crianças tendo esse olhar amplo, né? E sendo resposta a essas fomes, essas sedes, essas nudez, né? Que essa criança que vem, que está chegando aí, né? E interessante que elas são as que sempre estão presentes, né? E aí a gente entende que a igreja ocupa um lugar muito necessário na vida delas. Elas chegam lá na minha comunidade, elas são as primeiras a chegar, as últimas, às vezes elas ficam até pro ensaio do grupo de louvor, porque elas não querem sair da igreja. Eu lembrei logo da minha infância, eu era rato da igreja. Eu queria estar na igreja porque era um lugar diferente para mim. Então, se a igreja pode contribuir sendo uma resposta diferente, né, para a vida dessa criança, de amor, de carinho, de alegria, de esperança, sabe? A semente que um dia foi semeada germinará. Amém. Germinará. Eu tenho certeza disso. Amém. Eu tenho certeza disso. Posso ouvir um glória? Cadê Daniel aqui para dar um glória a Deus? Meu Deus, faltando um sangue pentecostal aqui. É muito isso, né? Eu acho que eu não conhecia a sua história e assim, me identifico completamente. Eu acho que o desafio que a igreja tem hoje, né, de acolher essas crianças, né? E como eu consigo ver muitas diferenças, né? A sua igreja está numa localidade onde isso acaba sendo um pouco mais fácil, né? Porque tem muitas crianças, né, lá da comunidade que, como você estava falando mais cedo, os pais não aparecem nunca, né? Nunca. Não é nem numa apresentação e nem nunca, né? Eu lembro, meus pais só foram na minha igreja, né? Tanto nas águas quanto... Nas águas até que um pouco mais. Mas lá em Itatindiba, uma única vez, que foi quando eu fui batizada, dia 25 de dezembro de 2012. Foi a única vez que eles foram, né? E foi num dia que eu estava fazendo uma peça e foi muito legal. Eu fiquei muito feliz, muito emocionada. E eu acho que esse acolhimento perpassa por a gente entender que há um futuro, não um futuro, mas um presente cristão ali já. A gente acaba por olhar a criança como alguém que não é completo em Cristo também. Então, é só uma pessoa que está ali, é só uma criança, né?
e entender que ele é um ser que está se formando integralmente, né? Então, tem todas essas necessidades, né? A necessidade de afeto, a necessidade de atenção, a necessidade de Cristo, a necessidade de pormenores, como roupa e qualquer outras coisas, né? Por mais que sejam umas crianças que não vivam essa realidade, são carentes disso, né? E às vezes é uma criança que vai estar mais distante porque não tem o pai, não tem uma mãe, não tem alguém ali que seja essa pessoa que mostre como família, né? Então eu acho que às vezes você tá lá com sua família e tem uma criança que não tem a família na igreja, porque você não chama ela para sentar com você? Não chama ela para fazer passeios? Eu acho que uma das coisas que moldou muito do meu caráter e do quem eu sou foi ver a realidade do que é uma família cristã, mesmo quando eu não tinha isso na minha casa. Então, hoje eu sei o que é ser uma família cristã, porque eu estive em muitas famílias cristãs. Então, acho que isso me enche tanto da alegria de Cristo, de saber que Ele tem cuidado de todas essas vidas e como eu estou tendo a oportunidade de conduzir crianças a Cristo. Assim, não tem nenhum presente maior que Deus possa ter me dado do que a oportunidade de conduzir filhos deles a Cristo. Não era sem chorar, galera? Ué, que é isso, Brasil? Aí a gente fala considerações finais, o que tia Laura faz, William? Chora. Aí quer que todo mundo chore. Então, pra não romper minha fama de mal, não vou chorar. Queria agradecer a vocês, foi maravilhoso, foi um prazer. Acho que a gente pode gravar outro, porque pra mim é sempre bom estar com vocês dois, assim, incrível. É só convidar, só convidar. Laura, eu ainda consigo falar assim, Laura, eu tô carente, vem aqui em casa. Aí ela me ama. Agora o Wendel só vai movido a churrasco. É tio de Felipe mesmo, né? Agradecer a Manu, a Sara, a Bernardo, o William, que toparam essa aventura com a gente de gravar esse podcast especial Dia das Crianças. A gente queria mostrar como que é uma criança crente, né? A alegria que é servir a Deus e como que a graça de Deus, ela atinge todas as áreas da nossa vida. Então, muito obrigada a vocês, obrigada a quem ficou com a gente até agora. Ative o sininho, vou falar isso sempre. Aqui eu gosto, Sara. Ative o sininho, segue o canal, se inscreve no canal do Cordas Humanas, acompanha a gente que vem muito mais podcast por aí. É isso, galera. Faz o like? Faz o like, gente. Quanto mais você curtir o vídeo, mais pessoas vão assistir. Aprendi? É isso. Se inscreve no canal. Fala aí. Fala aí, se inscreve no canal, ative o sininho.